Olá, minhas queridas, meus queridos. Bem-vindos ao canal. Como é que vocês estão? Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje vamos fazer uma leitura focada na melhora de autoestima. Autoestima em todas as áreas da nossa vida. Por que ela é tão importante? Porque o gostar de si mesmo, como a gente é, entender as nossas características, aquilo na qual a gente tem que trabalhar, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente melhora. Como a aceitação é parte da melhora. Por que é tão importante? Porque a autoestima é fundamental na nossa vida. Porque ela influencia todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, desde quando a gente está falando de saúde mental, de saúde física, até mesmo os nossos relacionamentos e a nossa carreira, o nosso desempenho profissional, para tudo isso dar certo e nos beneficiar da maneira que a gente quer ser beneficiado, a autoestima tem que estar bem trabalhada. Ela tem que estar num num bom lugar dentro da gente. A gente tem que estar bem com quem nós somos e entender que uma autoestima saudável, ela permite que a gente se sinta mais confiante, mais capaz, mais merecedora de coisas boas e merecedora de mais e mais amor, tanto interno quanto externo. Quando a nossa autoestima está precisando ser trabalhada, ou ela está numa fase um pouco baixa, ou está desarmonizada, a que isso pode levar? Pode levar a uma insegurança, ansiedade e dificuldades em diversas áreas da nossa vida. Ou seja, tudo sai do eixo, né, gente? Mesmo que a gente não se dê conta que a autoestima é o problema. A maneira como nós nos vemos e nos sentimos, ela também afeta o nosso humor, mais uma vez, o nível de estresse, de ansiedade. E o que mais? O que é muito importante? O que a vida sempre apresenta para a gente? Desafios. Se a nossa autoestima está bem trabalhada, nós somos capazes de lidar com esses desafios. Lidar da forma mais saudável, sendo parte dela acreditar na nossa própria intuição e também entender a hora de pedir ajuda, né? De permitir que outras pessoas interfiram nas situações que estão desequilibradas de uma maneira que enalteça também a nossa participação nas soluções. Em termos de relacionamento, uma boa autoestima ela permite a gente estabelecer e manter relacionamentos positivos, relacionamentos com outras pessoas que são baseados em carinho, em respeito mútuo, muito importante. Não é só um lado que tem que respeitar, tem que ser os dois. E de confiança. A confiança na gente mesmo faz a gente acreditar que a gente pode confiar nos outros e saber até onde a gente pode levar isso, até onde isso cabe em cada situação. A gente vai desenvolver a leitura e nessa leitura a gente vai explorando mais as áreas das quais eu ainda não falei, que seriam a carreira, né, e a saúde física também, que são aspectos da vida um pouquinho mais complexos. O tarô, a gente abre ele com a carta da espada, a carta que sugere, que aconselha a quem está escutando essa leitura a fazer essa mudança, uma mudança que você já sabe que está na hora de fazer. Então, aqui ela está exemplificada por uma figura feminina que está cortando o cabelo. Todo mundo que tem cabelo comprido sabe quanto tempo demorou para aquele cabelo crescer, na verdade. Se for um cabelo ainda muito bonito, que chama muita atenção. Mesmo assim, você pode estar com vontade de cortar. Por quê? Porque a manutenção é trabalhosa, porque
estilo de vida não está permitindo você cuidar daquele cabelo como você gostaria, ou simplesmente porque você quer mudar de visual, na verdade. Então, coisas simples na nossa vida podem ter uma repercussão muito maior do que a gente imagina. Nesse caso aqui, você mudar um aspecto físico traz expectativa para você, para os outros, uma resposta sua mesmo, em termos de gostar ou não gostar do resultado, e outras pessoas também. E aí, quando a gente faz uma mudança, a gente sabe que se a gente não gostar dessa mudança, a gente tem que esperar um tempo, na verdade, ou voltar a trabalhar novamente, ter a paciência e tudo para reverter a mudança. Ou, no caso positivo, a gente pode adorar essa mudança pode trazer muitas coisas novas para a nossa vida, muito mais possibilidades. É nisso que a carta está focando, tá? Então, claro, existe a possibilidade de ter, principalmente inicialmente, coisas que a gente não vai gostar nessa mudança, né? Coisas difíceis. Mas depois que a gente acostuma com a mudança também, mais uma vez, ela pode trazer novas possibilidades, uma nova perspectiva, uma nova realidade. Então, seja lá qual for essa mudança que está aí pendente na sua vida, o tarô tá dizendo aqui que é hora de você olhar para você mesma, tá? Parar de procurar em outras pessoas, em outros ambientes, uma resposta para se essa mudança é uma coisa positiva ou não. É hora de você estar vulnerável com você mesmo, ficar em pé na frente do espelho, sentar na frente do espelho, fazer uma viagem interna e perguntar para você mesmo: é hora? Não é hora? Eu não quero analisar os prós e os contras, tá? Muito importante. É uma mudança da qual você tem que estar ciente das possibilidades. Tanto que aqui essa figura ainda não cortou o cabelo, ela está a ponto de cortar o cabelo. E ela está parada na frente do espelho, aí meio que experimentando, né? Com como seria a nova imagem dela. Então é isso que o tarô sugere aqui. Brinque com as possibilidades em termos de você se organizar, botar no papel. Você pode, claro, conversar com uma pessoa que você confia. Tudo isso aumenta a perspectiva, né? Aqui, quando a gente vai cortar o cabelo, você pode olhar fotos de pessoas que têm o mesmo corte de cabelo, a mesma cor, enfim. Procure se informar sobre onde essa mudança pode te levar, qual seria a repercussão de tudo isso. Aqui está falando de uma mudança muito interna, tá? É uma coisa que vai mudar não só o seu aspecto físico, mas também o aspecto interno. Por quê? Porque depois de toda tempestade vem o que? A luz, né? Tem sempre o sol. E aqui fala que depois de um furacão, quando o furacão termina. Então, esse furacão interior seu, você está nesse debate, vou, não vou, faço, não faço, isso aqui, ela está com a mão na cabeça. Então, tá me falando muito de um furacão mental, tá? Então, faz tempo que você deve estar debatendo sobre isso dentro de você. E agora você tem que começar a se movimentar. Por quê? Porque o tarô fala aqui de um castelo. E ele fala que é tempo de se curar, não de fazer guerra, tá? Então, essa sua guerra mental aqui já durou muito tempo, esse vai e não vai, né? Para falar em termos leigos. Aqui, o tarô diz claramente, você tem que se curar, você tem que ir em direção dessa cura, tá? E é através dessa mudança que você vai conseguir. Talvez, se a gente está falando de uma mudança especificamente de ambiente, pode ser de carreira. Se for de carreira aqui, se for de trabalho, mais uma vez, a confiança em si mesma, a autoestima, ela é... Na verdade, a confiança ela é impulsionada pela autoestima, né? A confiança em você mesmo. Se você acredita nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você
conhece aí a sua logística interior, como você funciona, você tem mais confiança naquilo que a sua intuição diz, que seu corpo diz. Você não duvida daquilo que você, como ser, tá apontando para você mesmo. Então, isso pode gerar é lógico, isso leva a um melhor desempenho no trabalho, porque todo mundo, no trabalho, ele apresenta desafios diários. E muitas vezes a gente tem que aliar o conhecimento, o trabalho de equipe com o quê? Com aquela intuição, com aquela energia que vem de dentro da gente, que às vezes a gente nem explica, a gente nem sabe de onde que vem, na verdade. O que é essa força que às vezes a gente não consegue controlar e não sabe de onde vem? Ela é uma força que vem dentro do seu ser, dependendo da sua crença, lógico, ela está muito alinhada com a espiritualidade. Então, muitos acreditam uma mensagem de Deus, é um autoaviso, pode vir de outras encarnações, coisas que você já passou, ou um pressentimento, enfim, seja lá qual for sua crença. Tudo isso está ligado à autoestima, você acreditar nesses sinais ou não, tá? Então, a mensagem do tarô é clara, vamos ponderar bem, já ponderou bastante essa mudança, pondere um pouco mais, você está chegando no final aqui, e focar em como que essa mudança vai te ajudar a se curar e reconstruir seu castelo, tá? Muito importante aqui. Parte do corpo, a gente está falando de saúde física também, parte do corpo na qual a gente tem que se concentrar. O cérebro. O cérebro, nesse tarô, ele representa o imperador, a autoridade, tá? Então, mais uma vez, a autoridade de mudar a sua própria vida. Os sinais estão aí para você, tá tudo dentro de você. Se você, lógico, precisar de uma ajuda, de uma taróloga, de um terapeuta, ajuda de um amigo, tudo isso é muito válido para a gente, né, para tudo isso vir à tona. Mas confiar que você tem que entender que essa mudança tem que acontecer. Como ela vai acontecer é que está em processo aqui. E a autoestima é muito importante nesse momento. Vamos tirar a carta aqui dos anjos e saber o que eles têm para dizer para você. Seus anjos estão sempre ao seu redor e você sempre pode contar com eles, tá? É só questão de se conectar com aquilo que eles têm para dizer. Tirar um momento, seja na natureza, seja dentro da sua casa, com música, banhos, preces, momentos com seus familiares, tudo isso pode trazer as respostas. Enquanto eu estou embaralhando, peço a vocês, por favor, para deixar seu like e seguir nosso canal. A gente tem muita coisa boa vindo por aí. Queremos também saber do seu cenário pessoal, o que você achou da leitura, se conectou com você, tá? Sugestões de leitura que você quer que a gente faça. Tudo isso a gente está interessado em saber e queremos manter comunicação com você para que possamos continuar ajudando você nessa jornada tão bonita que é a vida. A vida que Deus nos deu. Vamos ver aqui. Mais uma vez, honre seus verdadeiros sentimentos. Esse anjo sentado nessa cachoeira, a água, ela sempre fala de emoção. Essa fada linda aqui, ela está falando de você honrar os seus sentimentos. Por que você quer fazer essa mudança? O que ela vai significar para você? O que você passou todo esse tempo, essa confusão mental aqui, que está te incomodando tanto? O que é que está te guiando em direção a essa nova era dentro de você? Se for uma mudança aqui de relacionamento, tá? Parece aqui que está fazendo esse relacionamento que você tem, do qual você quer se distanciar, ou que você quer fazer uma mudança muito grande nele, tá? Às vezes um relacionamento, um casamento não tá dando certo, às vezes as pessoas se separam e viram melhores amigos, se tornam melhores amigos. Vocês já repararam? As pessoas se gostam de novo, porque elas sempre se gostaram.
era a dinâmica do casamento que tá errada, tá? Ou elas fazem terapia, procuram ajuda na igreja, ou de alguma pessoa espiritualizada, um grupo de apoio, e a coisa se transforma e a guerra acaba, tá? E aí é tempo de cura, e quem sabe continuar juntos, né? Ou se separar, o que for melhor para cada pessoa, né? O que vai também te ajudar a melhorar a sua autoestima aqui para resolver essa situação? Deixar para trás tudo que já aconteceu, tá? Não ficar focando. Mais uma vez, se for uma mudança aqui de ambiente, de vida mesmo, pode ser uma nova moradia, um novo casamento, um novo relacionamento, uma nova pessoa, talvez você está querendo mudar tudo em relação à sua vida, né? Tem gente que muda de identidade, tem gente que assume o que nunca conseguiu assumir a respeito de si mesmo, enfim, coloque isso, aplique dentro do seu contexto, tá? Todos os contextos aqui são importantes, são válidos, são verdadeiros. A única maneira de a gente poder, eu como taróloga, colocar isso aqui dentro do seu contexto é saber mais da sua situação. Então, se isso é interessante para você, se está ressoando muito com você, se a gente está te ajudando, entre em contato com a gente, tá? Aqui fala então de letting go, que é deixar ir. Deixa ir tudo, não pensa, não foca mais a sua energia e ficar ruminando tudo o que aconteceu até agora. O seu foco tem que ser na cura e construir o seu castelo onde quer que você seja, você queira, da maneira que você queira, tá? Voltando aqui ao cérebro, por que o cérebro representa, por que a gente está falando aqui trabalho no cérebro? Por que essa é uma área tão importante em termos da autoestima? Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de personalidade, tá? É dentro do cérebro que fica, o cérebro se conecta com todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo está conectado, né? Mas o cérebro fala de personalidade, de memória, de tudo isso. E eu acho que aqui ele tem muito a ver com essa parte de deixar ir, tá? E focar um pouco mais agora nos seus sentimentos. Então, veja bem, ele saiu atrás, aqui, perto do que a gente falou, da tempestade mental, tá? Então, talvez até agora você está pensando, está sendo muito lógico, ou lógica. Tava tudo muito no mental ali, e aí você fica ruminando, parece que não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque nossas emoções também fazem parte da nossa autoestima. E você deixou um pouco isso para trás. Essa mudança de lado, né? Dependendo do porquê, do ambiente, principalmente se a gente está falando aqui do profissional. O profissional pede muita lógica, né? A gente não pode deixar as emoções entrar. Mas para fazer essa mudança, você vai ter que estar muito bem alinhado com as suas emoções, porque senão a coisa não vai funcionar, tá, meus amores? Por favor, entrem em contato com tudo que você é. Não só uma área da sua vida aqui. Você tem que levar em conta tudo, 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 tudo. Vamos tirar mais uma carta aqui da fada. Ok. Tente se divertir nesse momento para a coisa ficar mais leve, tá? Então assista filmes de comédia, converse com pessoas que fazem rir, procure situações assim de alegria mesmo, tá? Isso para você não precisa sair, não é que você precisa se deslocar, não é nada disso. Tente ver as coisas também com um pouquinho mais de humor, tá? Então, sem sofrer tanto com essa mudança, sabe? Levar a coisa realmente de uma maneira mais leve. Eu sei que é difícil quando a gente está nessa situação, assim, esse caos mental. Mas você tem autoridade para isso, lembre-se. Você é dono dos seus sentimentos, você é dono da sua vida, tá? Ninguém mais pode te dizer o que fazer, nem eu, nem ninguém. Você é dono da sua vida e você está precisando de alegria, tá, meus amores? O que está faltando aqui é diversão e alegria. Você ficou sem isso por muito tempo e isso te dói. Isso faz muita falta na sua vida e na vida de qualquer pessoa, né? A vida não é só trabalho, trabalho, trabalho. Ela também tem que ser feita de momentos
momentos leves, né? O sacrifício tem que ser explorado, tem que ser aceito, tem que ser trabalhado, mas... Ok, mais uma mensagem para sua autoestima. Você é uma pessoa mágica que pode manifestar as suas intenções claras em realidade. Quando a gente fala de intenções claras, mais uma vez, a gente está voltando aqui para a verdade interior, tá? Então, primeiro, defina o que você quer, qual que é o seu objetivo, qual é o castelo que você quer reconstruir, o que é que você perdeu. A gente falou aqui da alegria de viver. Se é isso que está faltando, foque nisso, porque você vai manifestar. Você vai manifestar o que você quer. A sua autoestima, ela vai te guiar, tá? Então, trabalhe nela, trabalhe nela, sim. É o momento, paz. Você não tem que se preocupar, tudo tá indo na direção, da maneira mais bonita que possa ser. As mensagens estão todas ao seu redor. Você honrando suas emoções, aceitando quem você é, suas limitações, tá? Você é uma pessoa que se preocupa muito, pensa muito, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa honrada, uma pessoa leal. Talvez você não está deixando as coisas para trás porque você tem uma lealdade tão grande com a vida, até uma gratidão exagerada, né? A gente nunca é exagerado a gente ser grato, mas a gente tem que aprender que as coisas vão e vêm. Então você tem que abrir aqui espaço para o novo. Natureza, a gente sempre fala da natureza, tá? Prestar atenção nos ritmos da natureza. Como que a natureza se comporta? Gente, existe, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, respeite os seus ciclos também. Tem dia que a gente tá autoestima, sempre tá feliz, sempre tá contente, sempre tá seguro, sempre tá autoconfiante. Não sempre, a gente tem que entender que às vezes a gente não tá assim. A gente tem que respeitar também. A tristeza é uma emoção da vida diária. Tá triste, gente, tá triste, mas você sabe que vai passar. Isso que faz diferença de uma pessoa que fica morando na tristeza, morando na preocupação, né? E não sai daquilo. Quando a gente não consegue sair, a gente precisa de uma ajuda exterior para sair. Então, conecte-se com a natureza, conecte-se com a sua espiritualidade, procure um terapeuta. Tudo isso é muito importante. Purificação, tá? Vamos desintoxicar nossa mente, nosso corpo. Talvez seja a hora de você se afastar de algumas pessoas. Não necessariamente que essas pessoas sejam ruins. Aqui, amor incondicional. Ame você, os outros e todas as situações. Não interessa qual seja a aparência dessa pessoa, dessa situação. Ou mesmo o que você está mostrando para os outros. Ok. Você se afastar das pessoas não quer dizer que você deixou de amá-las, que você deixou de gostar delas, ou você deixar de lado um aspecto da sua própria personalidade aqui que você está trabalhando. Ou seja, talvez você seja ansiosíssima, é parte de você, mas você tem que trabalhar nisso. Honre a sua ansiedade também. Quando você está ansiosa, por que eu estou ansiosa? Senta e se pergunta por que você está ansiosa. Isso é uma maneira de você honrar quem você é e se amar, tá? Muito importante. Ai, desculpa, gente. Tá bom? Então, afaste daquilo que está te fazendo mal. Mesmo que isso seja trabalhoso para você, tá? Não tem escapatória aqui. O tarô está sendo muito claro. Essa sua mudança tem que acontecer. É a prioridade para você. Meus amores, muito obrigada por estarem aqui. Espero que essa mensagem tenha iluminado um pouco o seu dia. Mais uma vez, por favor, sigam a gente, deixe seu like. Até a próxima. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.